Da palavra, crescemos, progredimos, desenvolvemos a fé, avançamos em nossa caminhada, obviamente, mais do jeito de Deus do que do nosso próprio jeito. Por isso que nenhum crente em Cristo Jesus, nenhum servo de Jesus deve viver distante da palavra, porque é através dela que nós vamos melhorando a cada dia. E gosto muito de ter para a minha vida, se examino a palavra de Deus, eu vou adquirindo as diretrizes dos céus para o meu cotidiano, vou sendo lapidado pelo Senhor, vou perdendo aquelas cascas desagradáveis que o distanciamento, o dia a dia, o estresse do dia a dia, o distanciamento em virtude de tantos afazeres, não é? Coisas que vão acontecendo e vão prejudicando a vida espiritual. Mas quando nós examinamos a palavra, nós vamos sendo trabalhados pelo Senhor, vamos melhorando o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Enfim, não dá para viver distante da palavra de Deus, porque a palavra é luz para o nosso caminho, a palavra é espelho para a nossa alma, a palavra e isto é algo que devemos pensar com muita seriedade. Nós, quando saímos, vamos ao espelho para olharmos, não é? E especialmente eu não saio sem ver se a gravata está direitinho ou se está torta, não é? Então, olho para melhorar um pouco a aparência. Quando nós vamos à palavra de Deus, também melhoramos um pouco mais a nossa aparência. Não significa dizer que seja a aparência física, mas a espiritual, porque a palavra nos mostra por dentro. A palavra nos mostra por dentro. Por isso que nenhum servo do Senhor deve deixar de examinar, de ler, de pensar, meditar na palavra bendita de Deus. O que o inimigo mais faz é tentar distanciar os servos de Jesus da palavra de Jesus, porque aí fica mais fácil para ele, mas nós que conhecemos a palavra, sabemos do seu valor, nós não vamos nos distanciar dela, porque mais perto da palavra, mais longe do pecado e muito mais resistentes aos ataques, às investidas do maligno. Aproximemo-nos, pois, da palavra, que seja ela, não é, nossa companheira de todos os dias. Nos nossos momentos de alegria, não descuidemos da palavra. Naqueles momentos tristes, de igual modo, vamos na palavra, porque a palavra de Deus, além de ser alimento, é o norte, a direção que cada um precisa para o seu dia a dia espiritual. Jesus, em todos os momentos, não deixou de lado a palavra, em momento algum. E quando fora altamente agredido, insultado, provocado, tentado pelo diabo, o que fez o Senhor? Usou a palavra para a sua defesa. Se o meu mestre usou a palavra para a defesa dele, eu deveria usar muito a palavra para a minha defesa também. Quando nós usamos a palavra, nós temos respaldo no tempo, mas um respaldo divino. Quando nós usamos a palavra, nós temos suporte para tudo. Mas quem vive longe da palavra está desprotegido. Quem vive longe da palavra não tem defesa, a imunidade espiritual está baixíssima, muito baixa,
e as defesas não estão lá assim evidentes. Então vamos buscar a palavra, não vamos nos distanciar dela. E é um privilégio imenso ter a palavra de Deus. E muitos servos de Deus neste mundo desejariam ter a palavra escrita como nós temos e eles não têm. E às vezes nós que temos várias versões, não olhamos para nenhuma delas. Bíblia na estante é um livro como outro qualquer. Bíblia debaixo do braço, se bem que nem isso estão usando mais, não é? Também não vai ter muito sentido. Bíblia é para ser lida e guardada no coração. Porque quando a gente cita a Bíblia, nós não estamos citando a nossa palavra, nós estamos apenas verbalizando com a nossa voz a palavra santa de Deus. Quando eu estava presidindo a Convenção Batista Brasileira, fui visitar o campo que precisava de um convênio, etc., e nós passamos na Itália. E então fomos a uma igreja batista. Chegamos lá, estava o pastor e duas pessoas. Uma igreja que tinha sido muito grande, estava bem pequena, o pastor estava recém-chegado, missionário. E algumas questões ele levantou, mas uma coisa que me chamou a atenção, que o batistério estava muitos anos sem ver uma água. Tinha lá o resto de água que ficou, estava como quase com pedra, aquela coisa dura lá no batistério, e aquilo me chamou muito a atenção. Chorei olhando para aquele batistério, que há muito não via uma gota de água. Mas o que me chamou a atenção foram as coisas que ouvi daquele pastor. E no final ele me disse: pastor, faça de tudo para que o liberalismo não entre lá, no Brasil, nas igrejas batistas brasileiras, porque o que o liberalismo faz é desacreditar, desvalorizar a palavra de Deus. E é verdade. Para os liberais, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém, e muitos deles usam, nesse cascalho humano se pode encontrar a palavra de Deus. Para mim, eu não encontro, eu tenho a palavra, porque ela é a palavra. De A a Z é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse é a palavra de Deus, e está na Bíblia. Eu creio, por isso prego que a Bíblia é a palavra de Deus. Vivamos, portanto, este livro que faz diferença. E tenho dito também, você chega em um lugar onde o desespero é enorme, você chega e começa a conversar, usar os seus argumentos, as suas teorias, a sua capacidade, continua o desespero. Mas se você começa recitando a palavra de Deus, as pessoas vão se aquietando, o ambiente vai ficando diferente, as pessoas vão se quebrantando, daí a pouco tudo está diferente. É a importância, meus irmãos, é a influência, é a sublimidade, é a grandeza da palavra do Senhor. Então, vamos valorizar, e quem valoriza traz para o ser, traz para a vida, traz para o íntimo a palavra santa do nosso Deus. Quero convidá-los à leitura de um texto para uma breve reflexão. Nosso tempo hoje está assim, bastante apertado, não é? Mas nós vamos fazer tudo com a graça do Senhor. O texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao de número 17. E nós vamos pensar na palavra do Senhor, vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 3, de 10 a 17. Tu, porém,
tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa, é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra, A palavra aperfeiçoa, a palavra instrui, a palavra dá suporte para se fazer o que é bom, para que a mulher de Deus, para que o homem de Deus, para que o jovem de Deus, para que o adolescente de Deus, para que o junior de Deus, para que a criança de Deus seja perfeitamente instruído para o que é bom, para toda boa obra. O texto mostra as lutas do apóstolo Paulo, sofrimentos pelos quais passou, dificuldades diversas, mas sempre firmado naquele que era a sua base, a sua essência, Cristo Jesus. O relato aqui aconteceu na primeira viagem missionária do apóstolo, a região da Ásia Menor, onde Timóteo morava. Jovem que, com certeza, testemunhou ou foi testemunha ocular de algumas das perseguições do apóstolo. Timóteo, ele tinha uma família que o instruía na palavra do Senhor. A sua mãe e a sua avó foram apreciadas pelo apóstolo, pela postura adotada por elas em relação à fé e no cuidado para transmitir de maneira objetiva, de maneira plena, os conselhos de Deus. É nesse contexto de lutas que o apóstolo ganha a família de Timóteo para Cristo. Foi exatamente neste contexto. E Paulo sabia que não tinha caminho fácil para nenhum filho de Deus. Por isso, a recomendação que se observasse a palavra. Nós também vivemos numa época, e os irmãos sabem muito bem, uma época muito difícil. Inversões de valores. No dito do profeta Isaías, chegaria um tempo em que as coisas erradas chamariam de certas, e as certas de erradas. Nós estamos vivendo este tempo, onde o fazer direito
é ser retrógrado, onde observar preceitos bíblicos é estar na contramão da sociedade, onde apresentar os valores cristãos, na verdade, é algo que não é atraente à sociedade. E em muitos casos, os nossos irmãos, nós, os servos de Jesus, ficamos acanhados e muitos até com vergonha de se mostrarem servos de Jesus. Querem ver um berço disso? Ou seja, de trabalho contra os valores de Deus? Nas universidades, onde existe um trabalho organizado para prejudicar o que diz respeito aos valores de Deus. Mas nossos jovens, todos que estão envolvidos neste contexto social, eu mencionei a universidade, mas tantos outros, é preciso que nos apresentemos como servos de Jesus, e que não haja em nós constrangimento em levantarmos a bandeira do Evangelho, que não haja em nós acanhamento de dizermos: sirvo a Jesus, e eu estou atento para praticar os conselhos de Deus para o meu viver. Mas para isso é preciso conhecer a palavra. É preciso ler a palavra. Lemos tantas coisas, ouvimos tantas coisas, por que não ler e ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é uma canção aos ouvidos. A palavra de Deus é refrigério para a alma. A palavra de Deus qualifica para o tempo, e a palavra de Deus garante a eternidade feliz. Não dá para viver longe da palavra. Como disse Paulo, deixou claro que não tem caminho fácil para os filhos de Deus, conforme o versículo 12 deste capítulo 3. E Jesus declarou também que a cruz seria inevitável para quem o seguisse, e que no mundo teríamos aflições. Mas é na palavra que nós aprimoramos a nossa caminhada, e é na palavra que encontramos suporte para as aflições do tempo. Uma vez também termos contato com o que diz a Bíblia, que os homens maus e enganadores, eles sempre irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 13. Mas o apóstolo afirma que a Escritura inspirada, a Escritura respirada por Deus, tem qualidade divina, que a distingue de toda expressão vocal humana, oferece suporte para que o homem de Deus seja instruído em toda boa obra. Se nós desejamos aqui na terra aprender a viver no céu, é pela palavra. E um crente que se volta à palavra de Deus, ele é mais fácil de lidar. Mas aqueles que estão distantes da palavra de Deus, geralmente são complicados. Quando se percebe na igreja um crente complicado, é porque a palavra de Deus está longe. A palavra de Deus está longe. Mas quando a palavra de Deus faz parte da vida, nós nos tornamos mais simpáticos, mais amáveis, cordiais. Quem tem a palavra de Deus no coração, eu repito, é mais fácil de lidar. Então desejo rapidamente dizer aos irmãos que a palavra é a base de toda a construção espiritual. A palavra é a base de toda a construção espiritual. Ela é um tesouro de Deus. É o manual do fabricante. É o tesouro de Deus. E a palavra, como tesouro de Deus, versículos 10 e 11, nos previne
quanto às demandas deste mundo. Nenhum de nós que ler a palavra de Deus vive enganado em relação às coisas deste tempo. Nós sabemos, porque a palavra de Deus nos previne, ela nos previne quanto às demandas do tempo, quanto às aflições e perseguições, quanto à inclinação para o mal. É o que nos diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Ali nós lemos: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, destes afasta-te. É a palavra nos instruindo quanto às demandas deste tempo. E os homens maus, perversos, enganadores, a Bíblia diz que eles vão de mal a pior. Eles vão enganando os outros, sendo também enganados. E o apóstolo Paulo, ele arremata mostrando o retrato da sociedade contemporânea, dizendo como as pessoas agiriam, e as pessoas estão agindo na forma do que aqui está escrito, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, mas a palavra recomenda: de tais, distancie, deles afasta-te. É a palavra, tesouro de Deus, que nos previne quanto às demandas do tempo. Mas também esta palavra, versículos 14 e 15, ela merece ser preservada, merece ser preservada. E preservar a palavra não é guardar na estante, preservar a palavra é guardar no coração. Conheço uma irmã, ela lia a palavra de Deus bastante, depois ela perdeu a visão. E quando chegamos para conversar com ela, ela vai citando a Bíblia, ela vai recitando a palavra de Deus. Sabe por que ela faz isso? Porque quando pôde ler, ela leu, guardou no coração, e agora, sem esta visão aqui, ela começa a recitar o que está guardado ali. Que coisa linda é poder guardar no íntimo a palavra de Deus, e ela vai fluindo nos momentos todos da vida. Como faz bem você ouvir alguém dizendo algo de Deus. E quando nós recitamos a palavra, nós dizemos não algo nosso, mas algo de Deus. E quem tem no coração a palavra, nos dias maus, vai dizendo o que é bom, porque armazenou no íntimo o que realmente é bom. Mas quem não tem a palavra guardada no íntimo, nos dias maus, vai exatamente recitar o que? As amarguras, as tristezas, vai trazer murmuração, porque foi o que guardou dentro de si. Guardemos a palavra, ela merece ser preservada, e quem tem a palavra no íntimo, tem de Deus dentro de si. Quem tem a palavra na cabeça, tem de Deus na cabeça. Quem tem a palavra no coração, tem de Deus no coração. Quem tem a palavra na alma, tem a palavra, tem de Deus na própria alma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte, que os colossenses deviam pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, porque eles estavam escondidos com Cristo em Deus. Quem tem a palavra tem de Deus em si, e está escondido, ou seja,
protegido, agasalhado, amparado pelo próprio Deus através de Cristo. Vale a pena preservar a palavra, e ela deve ser transmitida às gerações. Foi o que fez a família de Timóteo, e é aquilo que tem feito tanta gente, o que nós temos feito também, porque a palavra precisa ser transmitida aos nossos, transmitida às pessoas, e esta palavra estabiliza a fé. Disse Paulo a Timóteo: permanece no que tens aprendido. A palavra estabiliza a fé. Quem tem ligação com a palavra não vive oscilando. Quem tem ligação com a palavra não desiste de servir a Deus, estará sempre bem com Deus. Mas quem está distante da palavra é como a folha que o vento leva para onde quer. É instável, não tem firmeza, não tem segurança, porque não sabe em quem crê e no que crê. Mas quem tem a palavra sabe em quem tem crido. Quem tem a palavra tem raízes profundas espiritualmente falando. Quem tem a palavra, o vento do sofrimento não abala. Quem tem a palavra, o vento das tempestades, das dificuldades não conseguem sucumbir. Na verdade, quem tem a palavra tem resistência, tem estabilidade, sabe o que crê, sabe para onde vai, tem consciência, e nada vai demover do caminho quem está firmado na palavra do Senhor. Que a igreja do Senhor esteja na palavra dele firmada. Nós estamos terminando um ano. Hoje, o dia da Bíblia. Domingo que vem, dia 18, e no próximo, o último domingo deste ano. Estamos todos aguardando em Deus um novo ano, na esperança de ser 2023 um ano diferenciado. Mas nada muda se nós não mudarmos. Mas nada será diferente se nós não estamos diferentes. E se nós estamos firmados na palavra, nós vamos encarar o final deste ano e o próximo ano com tranquilidade. Se eu estiver vivo aqui neste mundo, estarei bem. E se aqui eu não estiver, estarei melhor com o Senhor na eternidade. Se vierem momentos bons para mim, louvado seja Deus por isso. Mas se os momentos forem tenebrosos, louvado seja Deus também por isso. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu estou firmado na palavra. Firmado na palavra. Quem está firmado na palavra pode até balançar, mas não cai. Quem está firmado na palavra pode até tropeçar, mas não vai ao chão. E se for ao chão, se levanta. Sabe por quê? Porque a palavra estabiliza. A palavra estabiliza. Disse Paulo: permaneça naquilo que você aprendeu. Nós aprendemos a palavra, permaneçamos nela. E para terminar, a palavra é um tesouro de Deus que viabiliza excelência nas ações do cotidiano. Versículos 16 e 17. Assim leio, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a palavra, tesouro de Deus, que viabiliza excelência nas ações do cotidiano. A palavra instrui, a palavra prepara para toda boa obra, mas a palavra também prepara para o tempo e a eternidade. A palavra prepara para o tempo e a eternidade. Vivamos a palavra, vamos crer na palavra, porque a palavra transmite vida, a palavra é espelho para a alma, a palavra nos ensina a viver do jeito de Deus,
A palavra não é autoajuda, a palavra é a ajuda do alto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, não nos distanciemos da palavra, porque ela não é autoajuda, mas ela é ajuda do alto. Estabiliza a vida, tranquiliza na caminhada, dá resistência para o tempo, segurança para o tempo e a eternidade, e ela prepara o ser humano, a pessoa, para uma melhor vivência aqui e para uma eternidade feliz com o Senhor. Louvado seja Deus pela palavra que chegou até nós, palavra que faz parte da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Nós vamos cantar, irmão Júlio, vamos cantar 301, crer e observar. Vamos ficar de pé, os irmãos, para cantarmos este hino, crer e observar. E depois nós vamos para a celebração da ceia memorial do Senhor. Vamos cantar bonito? Crer e observar. Essa da igreja canta bonito, então vamos cantar bem bonito. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Cantemos. Nós temos visitantes entre nós. Gostaria de pedir aos... Os irmãos podem se assentar, por bondade. Gostaria de pedir aos nossos visitantes levantassem uma das mãos para receber os nossos cumprimentos. Nós temos alguém, nós temos lá atrás, não é? Os irmãos são bem-vindos aqui. Pastor Edgar está ali, irmã Márcia. Uma satisfação imensa recebê-los, assim como os nossos
queridos irmãos já estão aí dando o abraço carinhoso, afetuoso em nome da igreja, e nós queremos abraçá-los também, e que Deus derrame bênçãos sobre a vida de todos vocês, queridos visitantes nossos, nesta manhã do Senhor. Nós vamos passar agora a celebração da ceia memorial do Senhor. Quero convidar os nossos diáconos para que estejam aqui na frente, os irmãos, por favor, e nós vamos prosseguir então, exaltando ao Senhor através dos hinos que os irmãos já escolheram. A ceia é um momento de reflexão, pensando no sacrifício de Cristo, porque é uma realidade espiritual desafiadora. Nós somos o que somos por graça de Jesus, e devemos reconhecer exatamente a grandeza do Senhor. Por isso que a recomendação de cada um examine-se a si mesmo. Esta é uma ceia da igreja, culto da igreja, e nós convidamos para que todos os irmãos agora coloquem-se diante de Deus, momento para pensar, para refletir, para agradecer, quem sabe ser também momento oportuno para avaliar a vida. Se alguma coisa não está no lugar devido, é o momento para trazer exatamente para o devido lugar. Se precisa pedir perdão a Deus, faça isto agora. Se precisa também perdoar alguém, eis o momento. Se precisa pedir perdão a alguém, é a oportunidade para pensarmos nesses valores espirituais necessários à nossa comunhão cristã, ao nosso dia a dia. Examine-se, pois, a si mesmo para participar da mesa do Senhor. Lembremos, Jesus deu-se por nós, pagou um altíssimo preço. Nossa salvação é de graça para nós, mas custou muito para Jesus, e agora Ele nos transformou. Como transformados em Cristo, precisamos refletir se as nossas ações estão sendo compatíveis com tudo que Jesus fez. Ele foi traído, Ele foi negado, Ele foi traído, Ele foi conduzido ao Calvário, recebeu açoites, escárnios, levou uma coroa de espinhos sobre a cabeça, o madeiro sobre o ombro, foi pregado naquela cruz. Tudo isso por mim, por você, por nós, por mim, pelo Senhor, pela Senhora, por nós. O mínimo é reconhecer, e quem reconhece para, e quem para procura se ajustar. Que nesta manhã cada um de nós esteja ajustado com Jesus. Quero convidar os pastores que venham também aqui para frente.